Nobre, graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Estamos de volta com mais um programa Fala Nobre. E desta feita com uma temática mais que especial. E eu quero já convidar você a ficar ligado, conectado comigo, conosco aqui nesta programação específica de curiosidades bíblicas e temas aí das Sagradas Escrituras que nós vamos tratando a cada programa. E hoje trago aqui um convidado especial, evangelista Esdras. É uma satisfação poder ajudar, poder cooperar e nesta live aqui com você, pastor Jean. Bom demais. Estamos aqui nesse bate-papo, Isso. interagindo na carta de Paulo aos Romanos. Evangelista Esdras, quem é o autor, o local, a data? Uma introdução aí sobre esta epístola tão importante. Segundo o consenso teológico e biblistas, a epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 56 e 57 depois de Cristo, quando ele se encontrava aproximadamente na sua terceira viagem missionária. Ele estava na cidade de Corinto, que é a capital da província romana de Acaia, no território da Grécia. Então, neste período, ele se sentiu inspirado para enviar essa carta aos romanos, demonstrando o desejo dele de poder visitá-los. Estava no seu projeto, no seu planejamento, mas ainda não tinha conseguido concretizar essa visita aos romanos. Então ele escreve essa carta demonstrando o seu grande desejo e aproveitando, trazendo um profundo conteúdo teológico do plano da salvação, informando sobre a queda, sobre a lei e também sobre a graça e a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, com qual propósito nós podemos compreender as epístolas aos Romanos? Ou seja, qual é o propósito principal para essa escrita? Bem comentado, pastor Jean. Quando a gente lê aqui Romanos 1, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, na cidade de Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz entender que ele sabia que os santos a quem ele estava destinando a sua carta, estavam inseridos num contexto de vida normal, funcional e social da cidade de Roma, mas eram santos em meio àquela sociedade. Separado. E ele tem um grande propósito que a gente pode observar, era expor a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Essa terrível situação após a queda do homem no início no Jardim do Éden. E apresentar a doutrina da justificação pela fé mediante a graça divina. Paulo mostra que a graça de Deus e a salvação são para todos, judeus e gentios. Então, ele faz questão de englobar toda a raça humana. Judeus, o povo eleito, e gentios, todos os demais povos da terra. Então, a graça e a justificação é o poder de Deus para alcançar a todos os seres humanos. E ele observa e faz questão de frisar isso, mostrando que os judeus queriam se engrandecer ou se envaidecer na lei e através da lei querer se justificar. E aí Paulo vem e mostra que a lei não apontava para a justificação, mas a lei fazia questão de ressaltar a natureza pecaminosa e demonstrar a necessidade que o homem tinha de um Salvador perfeito. Olha só. Então a lei não era perfeita para salvar, mas a lei apontava para a necessidade de um Salvador perfeito. Então, quando o ser humano tem um encontro com Cristo, e ele possa ter vivido uma vida de bom testemunho social, de boa índole, não matou, não roubou, não furtou, mesmo assim, a sua natureza ainda precisa desta graça, porque a lei não está o justificando, o salvando, a lei está mostrando as suas limitações, as suas fraquezas, ainda que sejam algumas talvez involuntárias, inconscientes, há uma necessidade de salvação para esse indivíduo? Sim. O bom comportamento, a moral, a boa ética, não é mérito para a salvação. O homem, por mais bom comportamento, por mais ético que ele seja e pratique a honestidade, seja honesto, não transforma a sua natureza,
todo ser humano, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mais bom que seja, por melhor que seja o comportamento, não consegue com isso conquistar a salvação. Por quê? A natureza herdada de Adão é uma natureza em pecado. A Bíblia diz, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, esta é a necessidade que nos faz entender e compreender e reconhecer que somos pecadores e necessitamos da graça em Jesus Cristo. Aqui o escritor Paulo, aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Então, o que Deus espera do ser humano? Quando Paulo declara essa sentença, ele não está sendo pejorativo, mas ele está sendo realista. Quando não há um justo nenhum sequer, significa que o que ele está apresentando, que se houvesse um justo no meio do ser humano, não seria suficiente para salvar nem a ele mesmo e nem os demais da humanidade. Entendo. Não há um justo nenhum sequer que se possa auto-justificar e com a sua justificação estendê-la a outros seres humanos. Então, quando nós entendemos essa declaração, essa afirmação do apóstolo Paulo, nós entendemos que Deus não consegue encontrar justiça na natureza humana, na ação do ser humano, nos nossos atos, nas nossas atitudes e no nosso senso ou bom senso do que é correto e do que é justo. Isso não serve para Deus. Então, o que é que Deus espera, então, se não há nenhum justo sequer? Deus espera que nós o reconheçamos, né, que Deus espera que nós nos reconheçamos como pecadores e aceitemos o amor de Deus através da manifestação da graça em Jesus Cristo. Então, quando não há um justo sequer, se não tem nenhum justo, eu preciso, todo ser humano precisa reconhecer a sua natureza pecadora e aceitar a graça de Deus através de Cristo Jesus. A justificação que vem de Cristo, ela é perene e contínua e eterna, ou ela também, nas fases das gerações, ela vai mudando as suas nuances? Veja bem, pastor Jean, a expressão, a palavra justificação, ela é muito profunda. Sim. É um termo jurídico. E na justiça humana, o que é a justificação? É quando o apenado, né, o acusado, o réu, cumpre o que a lei determina como pena. Sim. E ele cumprindo aquela pena que a lei o atribui pela sua infração, pelo seu erro, sentenciou, a partir do momento que ele cumpriu a pena, ele lá na frente, a lei que o julgou, que o sentenciou, o recebe, né, e o apresenta como livre. Sim. Mas ele teve que cumprir a pena. Na justificação em Cristo, nós somos justificados sem precisar cumprir a pena. Por isso que a justificação é pela fé. É algo muito sublime, é algo fantástico. Bom demais. Nós sermos justificados pela fé sem precisar cumprir a pena. E quem cumpriu a pena em relação ao pecado foi Cristo Jesus. Por isso que nós chamamos, compreendemos como sacrifício vicário, que é um sacrifício substituto, no lugar de quem deveria cumprir a sentença, no lugar de quem deveria ser o apenado, né, para se justificar através do cumprimento da pena, seríamos nós. E Cristo veio e cumpriu essa pena em nosso lugar. Então nós aceitamos em Cristo a plena, a sentença cumprida, a pena atendida e satisfeito a justiça de Deus em Cristo. Por isso que nós somos justificados, o ser humano é justificado pela fé, sem precisar cumprir a pena. Então eu preciso crer nessa justificação, eu preciso crer nessa obra de justificação de Cristo pela fé. Não tenho como agir
de outra forma. Tem Fala Nobre, nós estamos aqui conversando um pouco sobre a Epístola aos Romanos, de autoria do apóstolo Paulo, e nós já tratamos assuntos bem importantes aqui. Os comentaristas, os teólogos aí, eles afirmam que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é o quinto evangelho, no sentido de livro, no sentido de epístola de doutrina. Ele não, mais do que isso, não é só o quinto evangelho, mas também é um compêndio dos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Tu concorda com essa ideia? Concordo plenamente, porque quando nós observamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus teve um enfoque na sua escrita ao povo judeu, aos israelitas. Marcos teve aos, se não me falha a memória, aos gregos, e Lucas aos romanos, e João de forma universal. E vem o apóstolo Paulo numa compreensão abrangente da graça e mostrando que essa graça revelada nos 4 evangelhos não ficava só ali na região da Palestina, onde aconteceram os fatos do ministério do Senhor Jesus, sim, em que os 4 evangelhos fazem questão de frisar, sempre mostrando Jesus ali na região da Palestina ou nas cidades circunvizinhas, quando ele vai ali para a cidade de Tiro e de Sidom, mas sempre naquela região. E o apóstolo Paulo, ele já leva a graça, né, como se fosse um quinto evangelho, já abrangindo toda a Grécia, toda a região de Roma, todo o mundo cultural e civilizado da sua época. Ele faz questão de que esse evangelho seja melhor e propagado e tenha um alcance, sim, melhor. Então, os escritores, estudiosos, biblistas, né, eles têm essa compreensão de que a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse um quinto evangelho, que pudesse agrupar aos evangelhos sinóticos, né, aos 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Podemos observar uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos, sim, que permite nos vislumbrar a terrível situação espiritual na qual se encontra a humanidade depois da queda. Então, essa situação espiritual, e a gente observa que vem geração, vem séculos e vai séculos, o ser humano está cada vez mais se aprofundando na pecaminosidade, na natureza, e a carta aos Romanos traz-nos essa mensagem de resgate, de transformação de natureza pecaminosa para uma natureza em Cristo Jesus. É algo que nos causa até uma certa preocupação, um certo receio com essa situação da humanidade. Todavia, a carta mostra de forma clara que Deus, por intermédio de seu amor gracioso, que ultrapassa todo entendimento, veio ao encontro dos pecadores para oferecer-lhes perdão e restauração através de Jesus Cristo, seu Filho bendito. Então, o que a gente observa aqui? Independente de quando a carta foi escrita e para quem ela foi escrita, é uma carta atemporal. Ela ultrapassa os limites da contagem de séculos, de anos, de gerações, de povos e chega até nós contemporâneos na era que estamos vivendo. É Jesus que através do seu sacrifício vicário tirou a raça humana das trevas do pecado e deu a oportunidade ao pecador de viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. Então, resumindo, é um grande privilégio aprendermos através da carta aos Romanos que eu posso reconhecer que sou pecador, que eu posso ser justificado pela fé e que eu posso viver em novidade de vida. Uma vida fora da escravidão do pecado. Uma vida sem o peso, sem o fardo do pecado. Mas posso viver uma vida de práticas que agradam a Deus, que me fazem ter uma vida de comunhão com Deus e viver uma vida espiritualmente livre para com Deus. Tá bom? Muito obrigado, evangelista Esdras, muito obrigado, Rafa, muito obrigado você que esteve conosco, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida de forma abundante. Até a próxima sexta-feira, se assim o nosso Senhor nos permitir.